Na noite de hoje a gente vai começar a estudar novamente a agenda cristã e começar o capítulo 3º, que é privilégios cristãos. É muito interessante, provavelmente a gente vai fazer 2 capítulos na aula de hoje. Esse capítulo 3 aqui, ele parece que o André Luiz está querendo catequizar a gente. Parece religioso demais. Mas quando você começa a entender o que ele quer dizer aqui, você entende a profundidade espiritual do que ele está dizendo. E aí você vê que isso não é religião, mas é espiritualidade de verdade mesmo. Então vamos lá. Primeiro que o título já é bem instigante, né? Privilégios cristãos. Buenas. Sentem para cá, ó. Pula para frente. Tá bom? E não é, você vê, não é uma palavra à toa que está aqui, porque a partir do momento que você incorpora o cristianismo, você percebe que você é privilegiado por ter conhecido essa doutrina. Uma das minhas primeiras dúvidas do espiritismo, porque a gente ouvia o espiritismo, e aí você pensa que é uma doutrina que cultua os espíritos. Não, os espíritos são nossos auxiliares, mas a doutrina é cristã. O mestre é Jesus. Então, a gente começa a entender esses privilégios cristãos. Primeiro, manter suprema fidelidade a Deus. Quando você não conhece alguém, é muito difícil você, 2 coisas. Primeiro, amar essa pessoa e segundo, entender o que essa pessoa quer de você, não é? Então esse é um privilégio, manter fidelidade com Deus. Por quê? Porque a doutrina espírita e as religiões cristãs de um modo geral também, elas nos possibilitam conhecer a espiritualidade. E fazendo isso, a gente consegue ter mais proximidade, não no sentido de que povo eleito e povo pagão, não. Mas no sentido de que a gente tem consciência de quem é Deus e o que Ele espera de nós. Por isso a gente tem o privilégio de poder manter fidelidade com Deus. Olha que legal. Olvidar os próprios desejos, esquecer os desejos, atendendo aos desígnios superiores. A doutrina espírita também nos possibilita conhecer as leis divinas, que são leis imutáveis, e por isso a gente consegue aprender a deixar de lado a nossa vontade em prol de um bem maior. Porque às vezes deixar somente a nossa vontade, não vou fazer tal coisa, mas sem um princípio, a gente não vai a lugar nenhum. Por exemplo, eu sigo muito canais de internet que falam sobre educação financeira. E eles dizem o seguinte: quando você guarda dinheiro sem saber o propósito que você está guardando, aquele dinheiro não tem valor para você. Então você perde o hábito de guardar, às vezes. A pessoa fala assim, não, eu prefiro ter uma conta do que guardar. Por quê? Porque às vezes a gente não tem o princípio para que aquele dinheiro vai ser usado. Por que você guarda dinheiro? Não, para ter. Não, tem que ter o princípio. Eu guardo para minha aposentadoria, eu guardo para comprar uma casa, eu guardo para comprar um carro, para fazer uma viagem. Então, quando a gente sabe de um desígnio maior, que é o divino, a gente consegue deixar de lado a nossa vontade. Senão, não. Aí, por isso que é muito difícil, nas religiões que têm dogmas, você se manter firme. Porque eles falam assim, tal ponto aqui, você segue por fé. Mas por quê? Não. Você não precisa saber. Você só tem que ter fé. A pessoa cai. Agora, quando você entende o propósito, você pode até cair, mas que você se mantém mais firme, se mantém. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Isso daqui é difícil, né? Fazer as coisas, as pessoas te elogiarem pelo que você faz e você receber aquele elogio como se fosse para você, né? Na maioria das vezes do trabalho espiritual, quem mais colocou ali é a espiritualidade, não somos nós. A gente é muito pequenininho, nosso conhecimento é muito raso diante do que eles colaboram, né? Conquistar a si mesmo.
Isso foi uma das maiores joias que eu aprendi com a doutrina espírita. Porque a gente só consegue mudar o que está fora de nós quando a gente conhece a gente. Porque eu aprendi a olhar para dentro de mim. Então hoje eu sei um pouco mais quem eu sou do que eu sabia 10, 15 anos atrás. Isso é a dificuldade, as pessoas não sabem quem são. Ah, mas eu tenho tal má inclinação. Tá, mas por que você tem? Ah, não, porque a pessoa não sabe a origem daquilo ali. Agora, quando a gente olha para dentro, a gente fala, poxa, aquilo lá veio porque aconteceu isso na minha vida que causou um trauma. Aí a gente vai entendendo o nosso interior. E vocês estão abertos para opinarem. 919 dos Livros do Espírito. Fantástico, né? É. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Tem uma história que é muito interessante, que uma mãe, ela sempre fazia galinhada de almoço com muita frequência. Então ela fazia lá aquela baita panelona, ela tinha 6 filhos, então era ela, o marido e 6 filhos. Então ela fazia aquela galinhada e na hora que ia servir, ela era a primeira a pegar o pé da galinha lá, o pé do frango. E comia com a boca cheia e tal. Toda vez que tinha galinhada, ela era a primeira a pegar o pé. Aí passaram-se os anos, os filhos cresceram, casaram, tiveram seus filhos, formaram suas famílias. E numa bela manhã de domingo, um dos filhos falou, vamos fazer um almoço especial para a mamãe, vamos vir todo mundo aqui para minha casa, nós vamos fazer uma galinhada aqui deliciosa, vai ser o dia dela, a gente vai homenagear a nossa mãe. Beleza, fizeram aquela galinhada, uma panelona, tudo do bom e do melhor, pegaram os melhores frangos lá, fizeram de primeira. E o filho todo atencioso serviu até o prato da mãe, como sabia que a mãe gostava de pé de frango, colocou os pés de frango só para ela. Colocou o prato na frente dela, ela começou a chorar. Mas por que, mamãe? Pensei que era seu prato favorito. Ela falou, eu odeio pé de frango. Mas por que quando a gente era criança, a senhora é a primeira a pegar o pé de frango? Porque eu queria deixar o melhor para vocês. Então você vê que quando você... Senta para cá, ó. Eu não mordo, não. Então, quando você ama alguém, quando você faz algo com alegria, é exatamente esse ensinamento, que a gente aprende a renunciar com alegria, por amor ao outro, por amor a Deus. É bem isso aí. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Eu acho que isso é o que mais a doutrina espírita ensina para nós. Então é bem isso daqui, ó. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Então a gente tem que enxergar a coisa mais ampla. Ah, estou passando por uma dificuldade agora, mas tem um porquê daquela dificuldade reeducadora. É bem isso aí. Trabalhar na construção do reino divino. Isso aqui, desde os hebreus, foi muito mal interpretado. Criar uma religião de classes, criar uma religião de eleitos e pagãos. Isso foi um grande mal que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e no A Caminho da Luz, a gente vê claramente isso, que foram se criando religiões cada vez mais pensando em criar o reino de Deus e excluindo quem estava fora delas. A ideia do Espiritismo não. Todos nós fazemos parte do reino de Deus. Deus é Pai eterno. Então, se a gente está passando por dificuldade agora, na outra encarnação pode estar diferente. Então, é esse o reino que a gente tem que criar, do esclarecimento das mentes, do despertar espiritual. Esperar quando os outros se desesperam. Isso daqui também é difícil. Numa fase de tormenta, você está lá calmo, né? Que nem a história do Chico, que o avião estava para cair, ele gritando, o Emmanuel começa a educar. Chico, fique quieto, mas o avião vai cair, morra, mas morra
com educação. Você não é melhor que ninguém. Penetrar o templo do silêncio em meio ao vozerio. Isso aqui também é difícil. A gente vive numa sociedade complexa, né? Agitada. E a gente aprende que a gente tem que ser agitado. Nossa, você trabalha 12 horas? Não, você tinha que trabalhar 14. Você trabalha 14? Você não está fazendo o seu máximo ainda. Você tinha que trabalhar 16. E a gente tem que mostrar que existe um tempo para cada coisa. Que a gente tem um tempo de trabalhar, um tempo de descansar e um tempo de ficar meditando. O que você está fazendo aí? Não está fazendo nada? Estou meditando, Qual o problema? Estou silenciando, estou lendo um livro. A gente perdeu essa calma interior, né? Em prol da correria da vida. Guardar a fé acima da tormenta da dúvida. Isso é difícil porque isso é íntimo, é interior, né? A gente nunca fala para nós onde a gente vacila. Aliás, nunca fala para os outros onde a gente vacila. A gente sempre tem uma dúvida em alguma coisa, né? Tem sempre um pezinho ali, querendo falar. Isso daqui é uma luta interior, né? Não tem como transferir para alguém. Calar a tempo de modo a não ferir. Isso aqui eu falho pra caramba. Eu luto muito com o nervoso, com a ira. Dá uma vontade de se responder. 90% das vezes responde. Os 10... Normalmente a gente dá uma patada, né? Falar com proveito. Isso daqui já teve uma outra lição do Conduta Espírita que fala, né? Que a gente tem que tentar, a nossa reunião tem que tentar ser alguma coisa produtiva, né? Tá falando com os amigos, levar uma... Eu vejo isso muito nos grupos de WhatsApp. As pessoas compartilham tanta tranqueira e a gente tem um manancial de conhecimento absurdo na internet. E aí você manda alguma coisa que é conhecimento, a pessoa não vê. Eu faço direto isso. Manda lá no grupo, nossa, olha que documentário interessante. Aí os amigos não veem. Agora, quando você manda uma piada, aí todo mundo dá risada, vira aquele... E você vê, não é um problema de internet, é um problema de conduta, é um problema de hábito. Quando a gente tem o hábito de assistir filme legendado, você não percebe mais que ele é legendado. Por quê? Porque você adquiriu o hábito. Agora, quando você fala, não, estou cansado, vou assistir dublado, não há nenhum problema nisso. Só estou dizendo que quando você adquire um hábito, ele passa a não ser mais um problema para você. Você vai embora. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Eu tinha uma dificuldade muito grande com solidão. Eu acho que pelo meu perfil de depressivo e tal, eu detestava ficar sozinho. Hoje, eu adquiri um prazer em ficar sozinho. Então eu gosto das horas que eu fico só, em silêncio, ou trabalhando, ou lendo um livro, ou fazendo alguma coisa, quietinho. Quando eu adquiri essa capacidade, eu digo para mim, eu me senti muito feliz comigo mesmo. Hoje eu gosto muito mais de estar comigo mesmo do que antes. Antes eu tinha uma tormenta interior que eu não gostava muito de mim, não. Agora eu gosto mais. É a barba, eu acho. Servir sem recompensa e suportar com valor a própria cruz. Isso é uma outra coisa que a gente tem dificuldade, né? Às vezes a gente quer ajudar determinadas coisas que vão nos dar mais retorno, mesmo que não seja financeiro, que nem a gente estava conversando outro dia, de status. Não, eu vou em tal lugar porque lá dá mais status. E em Rio Preto tem muito isso, né? Então, às vezes a gente tem que se abrir para isso aqui. Onde é que eu sou mais necessário? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Não a recompensa, não o que eu vou ganhar em troca, não... Onde eu sou mais necessário, às vezes. Sofrer aprendendo e aproveitando. Sofrer aprendendo, a gente já está se exercitando um pouco mais, apesar de não saber fazer isso.
Mas a gente, a partir da doutrina espírita, a gente já tem mais lucidez, né? Ah, isso aqui provavelmente é porque eu fiz tal coisa lá atrás. Né? Agora, e aproveitando, surfando a onda? Já parou para pensar que às vezes a gente tem que inclusive aproveitar a dor? Aquilo ali vai ser benéfico em alguma coisa? Por exemplo, a pessoa que é totalmente autossuficiente. É difícil para ela ser dependente, né? Agora, e a hora que a gente tiver consciência do seguinte, bom, beleza, estou dependente, não é? Vou aproveitar esse aconchego da família mais perto de mim. Essa é a ideia. Da gente estar passando por alguma dificuldade. Ah, por exemplo, não, eu passei por uma dificuldade financeira, vou ter que morar com a minha sogra. Por que você não aproveita esse tempo para aprender a amar? Não é? São coisas que a gente não pensa, né? Que além de aprender, tem que aproveitar. Amar sem exigências, o que é muito contramão do que se prega hoje, né? Tanto é que até nos cursos de casais que tem aí, nas terapias, fala assim, olha, você tem que encontrar uma pessoa que te traga, que complete aquilo que falta em você. Casamento é isso. Mas e se a pessoa não completar nada? Você vai deixar ela de lado também? É amar sem exigências. Eu posso estar com aquela pessoa pura e simplesmente porque só eu estou ajudando ela. Com certeza, e isso fala, eu acho que Emmanuel fala muito mais isso, que várias coisas num planejamento reencarnatório mudam, exceto o casamento. Normalmente o casamento é a coisa que mais funciona, no sentido assim, eu planejei casar com fulano, eu vou acabar encontrando aquele danado na encarnação. Planejei ser médico, não deu, vou ser enfermeiro. Entendeu? Algumas coisas do planejamento mudam, mas aquele encontro, porque você tem que trazer determinados filhos, normalmente é batata. Então você tá com o danado, aceita. Porque tem algum porquê ali atrás. Eu falo isso para a Alessandra, não adianta, você teve que me engolir. Ajudar em segredo. Oh, meu Deus, isso aqui é outra coisa difícil. Dá um prazer, né? Você falar assim, emprestei dinheiro para fulano da minha família. Fiz tal. O emprego dele foi eu que achei. Aí você arranjou inimigo, né? Não, eu arranjei emprego para 17 pessoas. Eu sou empreendedor porque eu gero empregos. Eu sustento 300 bocas. Ah, que bobagem, né? E principalmente se você vem de uma realidade sofrida, você era pobre, todo mundo te humilhou, você emergiu, chegou num patamar, eu sou o melhor da família, né? Tô bem, nossa, minha casa é melhor, não sei o quê. Ô primo, você quer um dinheiro emprestado? Tô aqui, ó, né? Ô fulano. Aí você quer mostrar, né? Semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados. E o semear, essa analogia do plantio, que a gente vê muito nas religiões e até mesmo nos evangelhos, é essa ideia aqui, ó, de você plantar hoje, mas você não vai colher agora. Tem um tempo de maturação. Cada planta tem um tempo para ela crescer. E eu falo que eu estou me sentindo mais idoso agora, porque eu estou começando a conversar com as plantas. Eu estou fazendo as mudinhas e tal. Não, mas eu brinco, eu falo assim, ó, eu estou chegando numa idade que eu já estou plantando e conversando com as plantas. Mas é brincadeira minha. Aí o que acontece? Eu às vezes não sabia esperar. Eu plantava lá, todo dia eu ia olhar para ver se já tinha brotado. Aí eu fui aprendendo, né? A acerola brotava mais rápido, a pitanga demora um pouquinho mais. Aí eu achava que não dava certo. Aí agora é gostoso esse tempo de maturação, né? Comprar pela internet. É difícil você ficar esperando 15 dias para entregar determinada coisa. Você ficou olhando o rastreamento todo dia. Agora eu estou me educando, estou tentando, né? Encontrar irmãos em toda parte. Isso aqui é uma grande verdade. Às vezes a gente tem uma ideia muito fechada de família, né?
E na verdade a gente tem que expandir isso. A família que a gente tem somos todos nós. Então, se a gente pode colaborar com uma outra pessoa, com outro irmão em alguma coisa, a gente tem que colaborar, não é? Ajudar. Porque, por exemplo, às vezes na nossa família, a ajuda que você tem para dar não é o que a pessoa, como eu citei, não é o que a pessoa quer. Então eu vou ajudar outras pessoas, vou fazer um trabalho, eu vou ajudar quem quer ser ajudado. Então a minha família são todos. Eu sou limitado, eu tenho poucos recursos, intelectuais, morais, financeiros, nem se fala. Então eu consigo ajudar outras pessoas que vão valorizar mais o meu auxílio do que às vezes aquele parente de sangue, né? Por isso que a gente tem que ter essa visão de irmãos em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil. Isso daqui é uma delícia, né? Você pensar, poxa, por que você vai lá? Ah, todo mundo só te explora, o que você está fazendo lá, não sei o quê. Não, prazer, pô, ajudar. Quando as pessoas me agradecem por alguma coisa que eu falo, eu já respondo assim. Isso não é falsa modéstia, é meu mesmo. Eu respondo assim, eu que agradeço pela oportunidade de fazer isso. Porque é benefício para mim. Não estou ajudando o outro, eu estou me ajudando. Tem um monte de dívida lá atrás, ó, no meu débito kármico lá, tem um monte de coisa. Então, o pouquinho que eu puder fazer, tem que fazer, porque senão a gente não resgata, né? Discernir o justo valor das causas e das coisas. Isso daqui também é uma dificuldade, né? Às vezes a gente milita em determinadas causas que não vão levar a lugar nenhum. A gente vê muito isso no Brasil, né? Tantas causas que as pessoas se matam por aquilo, mas você sabe onde você quer chegar? Não, eu estou lutando. Só estou aqui com a bandeira erguida. Às vezes aquilo ali poderia estar de uma outra forma. Aquela energia poderia estar sendo empregada em outra coisa, não é? Para melhorar o país. É que nem uma coisa, e aí citando a questão política, infelizmente a gente entrou numa divisão no Brasil de A e B. Não tem que ser assim. A ganhou, B ganhou, não importa. Eu quero que o governo dê certo agora. É isso que eu quero lutar. Se é contrário à minha vontade, já passou esse momento. Agora é o momento de torcer para as coisas funcionarem. Então a gente tem que ser positivista em tudo. Ah, mudou o diretor lá da empresa. Beleza, mudou. Você pode fazer alguma coisa? Não. Você é abaixo dele? Sou. Então você não vai mudar nada, não. Então vamos torcer para o cara fazer uma gestão boa. Não é? Meu pai casou com outra mulher. Vamos torcer para dar certo. Porque se tiver harmonia no lar, eu me beneficio enquanto filho daquela casa. E assim por diante, né? Isso é bem difícil. Santificar o mal. Isso daqui é doutrina. Tinha uma amiga minha, que eu não vou citar o nome porque a gente está gravando, essa parte eu não vou cortar, que ela dizia assim, Gilvan, é uma amiga minha que ela é super questionadora. Ela é de uma religião que não é espírita, e ela dizia assim, Gilvan, olha que legal, será que a gente não pode converter o Satanás? Nas religiões que acreditam nessa figura mítica. Aí eu falei assim, ô fulana, quase que eu falei o nome, ô fulana, a gente não pode converter o mal pela doutrina de lá, né? Agora na doutrina espírita, a gente sabe que esse mal eterno não existe. Então aqui, ó, santificar o mal é exatamente isso. Aquele espírito que está momentaneamente estagiando no mal, a gente tem que lutar para melhorar. Por isso que muitos problemas espirituais dos nossos irmãos de outras doutrinas, que não trabalham com mesa mediúnica, os que trabalham já sabem disso, mas os que não trabalham, eles tentam expulsar espírito. É a pior coisa que existe. Por quê? Aquele espírito vai até, porque existe uma energia empregada. Só que ele volta. No próprio Evangelho, Jesus diz, aquele espírito sai, mas ele vai, busca 7 piores do que ele voltam. E o estado inicial se torna pior, e o estado ali se torna pior do que o inicial. O próprio Jesus diz isso. Então,
esse santificar o mal é o trabalho maravilhoso que a doutrina espírita e os nossos irmãos espiritualistas fazem, que é da desobsessão. Não é expulsar espírito, é tratar aquele espírito que me persegue, né? É um propósito, porque aquele lá é um irmão sofrendo também. Você imagina você ficar grudado 24 horas por dia na criatura que você mais odeia? O obsessor, ele sofre muito mais do que nós, porque ele está preso a nós e nos odiando. Então o fato da gente trabalhar para mudar a nossa mentalidade, ajudar os nossos irmãos que nos perseguem, e a doutrina também fazer isso é maravilhoso. Você está mudando a situação, aquela energia espiritual de todo um grupo de pessoas. Isso é fantástico. Então esse é um trabalho que a gente tem que fazer. Então às vezes quando eu me sinto, isso eu já fiz muitas vezes, quando eu me sinto muito atacado, eu falo: perdão, meu irmão, o que eu fiz para você? Que você está com tanta raiva de mim? Por que você está me atacando? Aí eu fico pedindo perdão de verdade mesmo. Falo: olha, eu não lembro o que eu fiz. Devo ter feito muita coisa errada. Mas vamos mudar, nós dois. Vem aqui comigo, dá a mão, vamos junto. É esse o nosso papel que a gente tem que fazer, né? Amparar com sinceridade os que erram. E não apontar o dedo: tá vendo o que você fez? Porque uma hora a gente vai errar e alguém vai apontar o dedo para nós. Aí é doído, né? O orgulho vai lá no pé. Perdoar quantas vezes for necessário. Superar os obstáculos, dificuldades. E quando a gente fala de obstáculo, as pessoas normalmente pensam em questões bobas. Mas quais são os maiores obstáculos? Aqueles que estão dentro de nós. Às vezes a gente tem um obstáculo de não perdoar. Tem gente que não sabe falar obrigado. Tem gente que, pelo dinamismo que a vida foi levando, a pessoa não sabe falar: poxa, valeu, obrigado, você fez tal coisa para mim. É um obstáculo. Às vezes a gente quero superar um obstáculo. Eu sou gerente, eu quero ser diretor. Normalmente o obstáculo a gente sempre mira no profissional, né? Não, eu tenho que superar um obstáculo do doutorado. E os obstáculos interiores? Conservar a jovialidade e a doçura. A jovialidade a gente tem tentado, né? A sociedade hoje em dia tem medo da velhice. Eu não. Eu sempre falei assim: eu quero ser um senhor barrigudo, vocês vão rir de mim, careca e com carrão. Porque né? Eu quero ter uma vida assim. Eu não preciso ser lindo, eu não preciso ser o Schwarzenegger, né? Nem usar peruca. Eu quero ser careca. Eu falo, e eu não... O barrigudo foi para exagerar, tá? O careca tudo bem. Careca você não tem opção. E hoje em dia a nossa sociedade tem medo do envelhecer, né? Mas hoje em dia é tão gostoso você ser uma pessoa mais madura, você viver, olhar para trás e falar: poxa, quanta coisa eu vivi na vida. Esses meus cabelos brancos aqui tem história, não é? Esse meu desgaste com o tempo tem uma história, pô. Esse meu joelho que não funciona direito, essa perna que não obedece, tem uma história. Quanta coisa eu fiz na vida. A cultura oriental valoriza muito mais os idosos do que nós. Eles são os sábios. E é isso que a gente precisa aprender com os orientais, a mudar essa nossa cultura, né? Eu sempre gostei de conviver com pessoas mais velhas. Eu nunca fui de ficar com as pessoas da minha idade. Por quê? Eu gosto de estar com gente que sabe mais que eu. Não necessariamente estar com pessoas que sabem igual ou menos. Eu quero aprender. E normalmente as pessoas mais velhas, por terem histórico de vida, sabem muito mais que a gente. Então a gente tem que mudar esse mindset, né? Sustentar o bom ânimo. Isso daqui é difícil, né, às vezes. Porque a gente resvala no nosso cansaço mental e tal, e acaba balançando. Sem falar nas questões químicas também.
Desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. Que frase profunda e sábia, né? Porque os enganos do mundo, com certeza uma hora a gente quebra a cara, né? Eu sempre digo o seguinte, eu já, nessa questão de ostentação e tal, falei, gente, você tem que ter as coisas pelo prazer do uso. Quero ter uma boa casa porque eu quero curtir a minha casa, não pelo fato de falar, eu tenho uma casa melhor do que fulano, eu tenho um carro melhor do que Beltrano. Não, por quê? Sempre que você entrar nessa, vai ter alguém que vai ter mais que você, então você sempre vai quebrar a cara. Então se a gente entrar nessa, de falar, comprei um carro de 300 mil reais, você vai ter uma roda de amigos, você vai ter um cara que tem um de 500. Aí você está satisfeito e está se ostentando com aquele de 500, você vai entrar numa roda que o cara tem um de 800. Aí você está lá. Não sei se vocês já viram um programa que passa na Discovery, não sei lá, fala, não sei se é resgate de carros clássicos, sei que os caras fazem uns leilões. Tem uns carros que os caras leilou por 10 milhões de dólares. Então se você for entrar nessa, vai chegar um cara e falar assim, eu vou comprar um carrinho ali de 10 milhões de dólares, 40 milhões de reais. Então sempre vai ter alguém que vai ter mais. A não ser o Bill Gates, né? Aí. Então a gente tem que ter pelo prazer das coisas, independente que seja, e não pela ostentação, porque uma hora você cai. Os enganos, desprender-se dos enganos do mundo antes que os enganos nos desenganem. Eu acho que eu vou até escrever na parede lá isso. Legal essa frase, né? Perseverar no bem até o fim. Isso daqui é uma coisa que a gente tem uma certa dificuldade. A gente chega num determinado estágio da vida que a gente corre o risco de achar que já adquiriu alguma coisa, né? E que não precisa saber mais nada. Tanto na questão do conhecimento humano, quanto na questão da espiritualidade. Eu fico pensando assim, só o Chico psicografou 418 livros. Uma coisa assim. O Divaldo já está em 240 e pouco, se eu não me engano. Você pegar Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese e a Revista Espírita, já é uma coisa monstruosa. Aí você pega Leon Denis, Gabriel Delany, pega todos os autores clássicos, é uma biblioteca que eu acho que nessa encarnação a gente não consegue ler tudo. Então quando a gente chegar na pretensão de que achar que sabe alguma coisa, é ignorância. Então a gente tem que perseverar até o fim no bem, nesse princípio. Olha, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa... Você imagina pensar assim, poxa, essa encarnação vai dar para eu ler bastante coisa, porque tem internet, você tem acesso. Na outra encarnação, eu estava lá talvez na Espanha, na França, na Itália, que a gente não tinha acesso, a igreja bloqueava, entendeu? Morava numa cidade pequena. Nessa agora a gente tem acesso a tudo. Então vamos tentar estudar o máximo que conseguir. Aí chega na outra e fala assim, opa, já estudei alguma coisa. Vamos tentar ir mandar brasa. Então é esse o princípio que a gente tem que ter. Entender que a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Não, eu não vou em tal lugar lá porque já sei de tudo que o pessoal vai falar lá, sabe? Não, sempre vai ter alguma coisinha que vai dar um... E outra coisa que o Geraldinho... Tá vendo como é que a gente sempre aprende algo novo? Nessa fala do Geraldinho, eu lembrei de uma informação, não lembro onde está também, que diz assim, os espíritos só conseguem nos intuir de algo que o conhecimento já está na nossa consciência. Então, por isso que às vezes tem determinados médiuns que se afinizam com determinados espíritos, porque o padrão de conhecimento deles é parecido. Às vezes não nessa encarnação, mas de outras também. Então é importante a gente ter conhecimento para que aquele conhecimento seja aplicado naquele determinado momento. Por exemplo, na minha área de criação, as pessoas ficam em busca da criatividade. A criatividade não existe. A criatividade é a bagagem cultural que você tem. Se você conheceu
Van Gogh, se você conheceu pintores clássicos de todos os tipos, se você conheceu música clássica, aquele conhecimento todo, na hora que você está criando uma arte para a campanha de marketing de um determinado cliente, vem à tona. E aí você fala, poxa, aqui pode encaixar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, não existe criatividade se não existe conhecimento. Essa é a grande sacada. Por isso que a gente tem que sempre trilhar o caminho do avanço, né? Você vê os grandes sábios da humanidade, eles eram sedentos por conhecimento, né? Você vê que nem um dia, eu escrevi até um artigo uma vez, que eu acordei um sábado, eu gosto de música clássica, principalmente Beethoven. A Nona Sinfonia de Beethoven, naquele trecho do Ode à Alegria, eu choro. E se vocês quiserem uma indicação de filme, chama O Segredo de Beethoven. É um filme fantástico, porque mostra que o Beethoven compôs a Nona Sinfonia surdo. Ele encostava o rosto no piano e sentia a vibração das cordas. Aí você vê uma orquestra sinfônica tocando cada instrumento, uma partitura, e perceber que o cara escreveu aquilo sem ouvir. É um gênio. E aí eu peguei um dia lá, acordei um sábado lá, botei música clássica e fiquei lá andando pela casa. E aí me deu um interesse de começar a ler um pouco. Aí eu li um pouquinho sobre Mozart, sobre Beethoven e tal. Você vê que os caras fizeram... Mozart, se eu não me engano, ele compôs acho que 36 sinfonias, peças enormes, antes dos 30. Eu falo, meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? Os caras faziam coisas... Você pega o Monet, pintor, o cara fazia a tinta. Então, hoje você vai lá, você compra tela, tinta, não sei o quê. E os caras, porque eles queriam uma tonalidade diferente, ele fazia a tinta com elementos da natureza. Então é fantástico você ver o que esses caras faziam com tão poucos recursos. E o Monet também morreu com problemas de visão. Por isso que ele foi criando o impressionismo. Eu falo porque eu já pintei, eu adoro isso. Ele foi criando o impressionismo porque a visão dele foi deteriorando. Então o Jardim, que é o quadro mais clássico dele, ele quase não enxergava. Então são pinceladas rústicas. E mesmo assim é uma obra extraordinária, né? Então, onde a gente quer chegar? Acho que a gente encerrou por aqui.